Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um 45 minutos, a nossa versão Pocket. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o Ravel Pinheiro para a gente atualizar, tá, nossa cobertura em torno de uma temática que vem, de certa forma, aparecendo aí na nossa programação. Estamos falando aí da possibilidade de a campanha do Bahia, né, chamar a atenção do técnico da seleção brasileira, né? Chegamos até a falar sobre a possibilidade de Juba, né, receber uma chance ali na lateral, né, já que a posição está ali meio sem dono, mas acaba, Fred, que o que de fato a gente tem, né, mais concreto, é de que quem está sendo observado efetivamente para uma possível oportunidade na seleção é Jean Lucas, e que, inclusive, o interesse está num estágio em que Carlo Ancelotti vai acompanhar a partida do Bahia contra o Santos. Exatamente, Celso. A gente, no debate, dentro do programa da segunda-feira, quando a gente trouxe o debate em torno de Juba, e tem um corte aqui disponível para quem quiser assistir, o nome de Jean Lucas surgiu. Surgiu, por exemplo, quando eu falei que, para mim, o grande jogador do Bahia, o jogador do Bahia em que eu enxergo mais virtudes, mais qualidade absoluta, é Jean Lucas. Eu cheguei a dizer isso no programa, mas a gente considerou que a posição que Jean Lucas joga, ela é uma posição com nomes que atuam nos grandes clubes da Europa. Jean Lucas tem uma dificuldade de concorrência muito pesada na posição dele. E não é o caso de Juba. E dentro daquele debate a gente também se questionou, foi a pergunta que eu fiz para abrir o debate, o quanto a pressão que vários jogadores do Bahia fizeram por Juba e que saiu da imprensa baiana, saiu da imprensa do Nordeste e já ecoou nacionalmente, se era uma demanda por Juba, pelo fato do lateral estar jogando muito bem e merecer atenção, se era uma demanda pela escassez de bons jogadores na lateral esquerda, em grande momento, ou se era uma demanda para o Bahia. Como quem diz assim, ó, como é que um time que foi estável ano passado, que é quarto colocado esse ano, não aparece nomes sequer em pré-lista, os nomes não são cogitados de forma mais séria. Esse debate, ele se ramificou e foi com alguma surpresa que a gente viu o nome de Jean Lucas dentro de uma matéria que o GE publicou, né, com 18 jogadores de uma pré-lista. Pré-lista não significa muita coisa, tá? Mas é um indicativo de que o jogador está sendo pelo menos acompanhado, como você falou. Só que, para além do nome de Jean Lucas na pré-lista, tá, veio a notícia de que Carlo Ancelotti vai à Fonte Nova. Eu não sei se ele já estava programado, considerando que seria mais uma partida de Neymar. Não sei se já havia essa programação e Neymar acabou levando o terceiro cartão amarelo e não vai para o jogo. Ninguém checou que era aniversário do filho de Neymar. Exatamente. E aí, expectativa maior. Somado essas duas coisas, há um peso muito grande na notícia. Primeiro, pelo Bahia, está realmente se recolocando no radar. Eu acho que isso é muito importante. Se debate Juba de forma mais ou menos espontânea, já que houve uma grita interna, como você falou, né, do próprio Bahia. Mas o nome de Jean Lucas ganha força naturalmente, entra na pré-lista e o treinador vai até Salvador. Lembrando que Brazão, goleiro do Santos, também estaria nessa pré-lista, e aí eu acho, assim, das coisas mais sem nexo que poderia haver na playlist é esse nome de Brazão na playlist. Mas só para você ter ideia, e eu vou passar a palavra a Ravel, do quanto há um peso histórico aqui, o último convocado do Bahia foi em 1991. 1991. Ravel, você nasceu em que ano? 1991. Pronto. A vida inteira de Ravel não houve um novo jogador do Bahia convocado. E nem uma demanda grande
por essa convocação. Não é que não houve um jogador convocado. Que não há um cenário, nenhum sentimento de injustiça por isso aí, né? Talvez algum nome possa ter passado ali ao largo. Eu posso dizer, o único nome que eu tenho lembrança foi exatamente ali entre o início dos anos 2000, ali 2001, 2002, quando o lateral esquerdo Calixto, também lateral esquerdo por coincidência, vinha fazendo um bom ano pelo Bahia, e aí na época o treinador, se não me engano, era Luiz Felipe Scolari, chegou a dizer que observava o atleta, chegou a ser entrevistado e disse, fora isso, e até pelos tempos recentes do que o Bahia fez aí nessas 2 décadas, né, especialmente ali final dos anos 90 e os anos 2000, não havia nem menor possibilidade de ser ventilado qualquer nome que pudesse servir a seleção. Exato. Perfeito. E considerando, como é o nome, eu nem lembrava do jogador, como é o nome do jogador? Calixto. Tá? Numa época aí, que foi um tema muito bom que Atos abordou, numa época que o Brasil tinha Roberto Carlos. Tá? Assim, era uma outra época e, de fato... Que ia ser sucedido ali por Marcelo. Então, passou muito ao largo. Por isso que eu acho que há um fator histórico aqui. Sem dúvida. A gente tem acompanhado o Bahia desde da chegada do Grupo City, avisando que vai ser um aprendizado e atualização constante. Uma hora chegaria isso de você ter 2 nomes do Bahia numa prateleira. Ainda que o treinador não convoque nenhum, ou sequer considere Juba, mas há um debate nacional em torno, ou seja, está ali colocado. Ravel, a gente pode dizer, né, de certa forma, que talvez para parte dos torcedores da seleção brasileira, para parte da mídia, né, o nome de Jean Lucas, até pela função mesmo, né, e as opções, ser tratado aí com surpresa, né, de alguma maneira. Agora, o torcedor do Bahia entende bem, né, o motivo pelo qual Jean Lucas está sendo observado, né, e pelo qual Carlo Ancelotti faz questão de acompanhá-lo em loco na Arena Fonte Nova, né, companheiro? Com toda certeza. Eu acho que não só o torcedor, como o próprio Jean Lucas, ele internamente deve sonhar com a possibilidade, de fato, de servir a seleção, de avançar para uma convocação oficial, uma vez que essa pré-lista é apenas, né, atletas que estão ali sendo observados, com possibilidade ou não, né, de serem convocados de fato. Mas Jean Lucas vive seu melhor momento na carreira. Estava buscando aqui alguns números, inclusive alguns deles trazidos pelo próprio GE, a matéria do GE, que solta o nome de Jean Lucas entre os 18 pré-convocados que já tiveram seus nomes divulgados, Celso. E antes de jogar pelo Bahia, Jean Lucas tinha 158 partidas realizadas na carreira e 5 gols. Hoje, com o Bahia, são 101 jogos e 15 gols. Né? 9 no ano passado, 6 nesse ano, além de algumas assistências. Nesses 101 jogos que ele fez pelo Bahia, ele venceu 51 deles, empatou outros 25, ou seja, o aproveitamento de Jean Lucas, ou do Bahia enquanto Jean Lucas está em campo, é de 59%, um aproveitamento bastante expressivo. Vive o seu melhor momento na carreira e contribui muito para que o Bahia seja o que é. A gente costuma falar aqui, e no raio-x dessa semana a gente abordou en passant sobre isso, Celso, que o Bahia se destaca muito pelo conjunto. Mas existem algumas peças que são vitais para o bom funcionamento desse conjunto. Uma delas é Jean Lucas, que o meio-campo, a sua capacidade de entregar vitalidade, força física, de ser um atleta que a gente tem ali praticamente como certeza que vai conseguir entregar 90 minutos de alta intensidade, que não é uma substituição certa, ao contrário de outros atletas que entregam bem performance e desempenho por 60 e 70 minutos, como o Everton Ribeiro, faz com que ele seja um jogador muito importante para o Bahia, e eu diria que de fato é, para mim, o jogador mais importante, porque ele tem muitas características desse futebol moderno, porque entrega resultado, entrega performance, e porque dentro do elenco, junto com o próprio Juba, é o atleta que eu acho que o Bahia tem mais dificuldade de substituir quando o mesmo está indisponível. Tá? Eu diria que a pré-convocação de Juba era esperada pelo fato da posição viver uma crise. E no caso de Jean Lucas, eu acho que ela reflete mais uma justiça do desempenho. Apesar de saber que a concorrência é muito desleal, né? Se você for pensar aí que nessa faixa do campo, de fato, a seleção brasileira tem ótimos nomes à disposição aí, poderia citar vários aqui, mas só para ficar em 2, você tem João Gomes, tem Bruno Guimarães, que fazem mais ou menos a mesma função, que hoje jogam na Premier League, então concorrer com esses nomes é complexo.
mas Jean Lucas está vivendo um momento assim muito interessante da carreira. E como essa pré-lista conta com alguns outros nomes que eu diria, Celso, que ainda não tem assim essa carreira toda expressiva, com números interessantes, ou tanto tempo assim de serviços prestados para serem lembrados, a exemplo do próprio Marcos Antônio, que joga mais ou menos na mesma faixa do campo, e tá ali, jogador do São Paulo, também nessa pré-lista, eu acho que o nome de Jean Lucas reflete sim uma justiça, uma boa lembrança, porque o atleta vive de fato um ótimo momento. E ser lembrado por Carlo Ancelotti e ainda ser visto, observado em loco nesse jogo do domingo contra o Santos, que vai contar também com a presença do Gabriel Brazão e poderia contar com a presença do Neymar, ou seja, talvez por isso o Ancelotti estivesse aqui, né? Afinal de contas, são 3 pré-selecionáveis à disposição, seriam 3, seria interessante de fato que ele pudesse olhar. E aí eu acho que é uma oportunidade para Jean Lucas ratificar que ele é de fato um jogador elegível, e acessoriamente eu acho que Juba pode sim ter a oportunidade de fazer um grande jogo e entrar cada vez mais nesse radar, porque para mim é mais fácil, apesar de Jean Lucas ser o melhor jogador do Bahia e no elenco, é mais fácil que Juba se coloque nesse radar e seja convocado pela concorrência menos voraz que ele tem na faixa do campo que ele joga. Ô Celso, só lembrando que Jean Lucas, ele já teve uma convocação, tá? Ele já vestiu a camisa do Brasil em 2019, tá? Ele foi convocado para um amistoso da seleção pré-olímpica na época, né? Um jogo contra o Chile. Então, é um jogador que ali na carreira já tem uma rápida já tá passagem. No radar. Exatamente, Celso. Parece que o jogador ele muda de caixinha, de gaveta. Né? Esse aqui é um jogador selecionável. Talvez por isso, né? Seja mais um item aí para essa chance de Jean Lucas. Veja só, os nomes da pré-lista são nomes, como eu falei, ó, Brazão para mim, Samuel Lino do Flamengo, tá? Danilo do Botafogo, são nomes que assim eu acho longe, sabe? Paulo Henrique do Vasco, Kaique Bruno do Cruzeiro, são nomes que não me despertam e não me fazem acreditar que de fato estão sendo considerados para a seleção. Talvez parece mais uma relação que mostra que está rolando Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. É isso. Eu também sinto. Eu acho que seria um pouquinho demagogo eu achar que dizer aqui que Jean Lucas está numa rota de planejamento para jogar a Copa do Mundo ano que vem. Sabe? A posição dele é muito, muito, muito disputada. Com jogadores que já foram convocados 1, 2, 3 vezes e que tem um histórico hoje de futebol europeu muito mais forte, né? E Bruno que Jean Lucas não conseguiu. Mesmo, né? Me parece tá mais próximo de garantir aquele selo. Eu sou o dono aqui dessa posição. Veja só, Casemiro e Bruno Guimarães estão na Copa, são os titulares. Aí, mas você vai mesmo para os reservas. Você veja, um Joeliton, por exemplo, já está numa fase de maturação, que não foi chamado na última convocação, já tem uma fase de maturação de carreira, futebol, de Premier League, né, de decidir, de estabilizar lá, coisa que Jean Lucas, quando foi para a Europa, não conseguiu, né, se estabilizar. Então, assim, é porque Jean Lucas não é um garoto que está surgindo no auge da sua carreira. Já teve curvas a carreira dele, não é Juba. Juba vive o melhor momento da carreira dele. Juba é um jogador que pode sair do Bahia e ir para o futebol espanhol ou para o futebol inglês e dar muito certo lá. Até a idade, né, Fred? Jean Lucas é um jogador de 27 anos. A cada passo que ele deu na carreira, ele conseguiu se firmar. E timing, né? A quantidade de oferta, né, baixa no caso, de jogadores com as características que ele tem para a posição atualmente, né? A gente já falou aqui dentro da programação, um jogador que nas últimas temporadas ali com o Bahia, com o Rogério Ceni, conseguiu alcançar com louvor, né,
virtudes que ele precisava alcançar nas características que ele tinha mais deficiência, né? Naquele estágio defensivo do jogo. Hoje é um jogador completamente consciente, que tem um preenchimento de espaço, a consciência tática muito acima da média e que conseguiu não só manter, como evoluir a sua natureza ofensiva do seu jogo, sabe? O cara que tem um poder de finalização muito acima da média, que é agudo, que faz muito bem o facão, é liso, consegue tem uma boa noção de último passe ali, um jogador inteligente. Então, se você for somando as características e imaginar que outros jogadores estão disputando essa posição com ele. Então, Juba, diante disso aí, é sim merecedor de pelo menos uma análise, uma observação mais cautelosa. Agora, domingo para Juba, tem um quê de peneira, né? A criança na peneira de um grande clube. Você vai ter ali uma partida para mostrar o que sabe e o que não sabe, né? Porque, queira ou não, veja só, quando o treinador está no jogo, ele está aberto aos 22 que ali estão, certo? É claro que tem um foco específico em Brazão, em Jean Lucas, talvez em Juba, né, nesses 3 jogadores, no máximo, mas eu me lembro um jogo em que a comissão técnica, que eu acho que foi a comissão técnica de Tite, veio assistir Richelli, né? Uhum. Viajaram até o Recife para assistir uma partida de Richelli. E o volante do Náutico, naquela noite, jogou assim. Eu me fugiu até o nome do volante. Jogou demais. E o auxiliar de Tite falou: ó, a gente viu o Verricelli aqui, mas o outro aqui foi o que chamou a atenção. Porque às vezes é isso, né? Uma partida. Lógico que ele não avançou, acho que era Rodrigo o nome do volante do Náutico. Lógico que não avançou para nada, não tinha sequência, não tinha histórico, não tinha motivos. Mas, tipo, ficou claro que Richelli desperdiçou, que o dia dele ali não foi aproveitado, né? Isso pode acontecer. Infelizmente, quem não tá... Acontece com a carreira do jogador, acontece com o jogador na carreira inteira, Fred. Né? Exato. A carreira inteira, em diferentes estágios, inclusive nesse estágio aí, nesse patamar de você estar sendo observado para a seleção brasileira, né? Mas quando você está sendo observado para ir para a base de algum clube que tem mais estrutura, e depois quando você está sendo observado por clubes da primeira prateleira, das divisões de base, e depois quando você vai para o profissional, você está sempre sendo observado, né? E de repente chega aquela partida em que alguém está fisicamente lhe acompanhando. Aquele tem que ser o jogo, né? É isso. E só para fechar, Celso, dos baús de Cássio Zirpoli, última convocação do Nordeste, Diego Souza 2017, tá? Já estamos pertinho aí, caminhando para 10 anos, né? São 8 anos sem a convocação de um jogador. Antes de Diego Souza, tinha sido Douglas Santos do Náutico, né? Em 2013. E antes dele, Natson, né? Em 2003, do Vitória. São cometas que passam. Quem sabe dessa vez a gente possa ver mais um aí. Esse cometa aqui, né, que está apontando aparentemente para Jean Lucas, foram esses astrólogos que observaram primeiro. A gente só achava que ele tinha outro nome, mas a gente observou ele aqui primeiro. Ó, se você gostou desse conteúdo, tá? Deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. Se você puder nos ajudar a crescer cada vez mais, compartilhe aí um dos nossos conteúdos com alguém que você acha que pode curtir também aqui esse formato de vídeo que a gente entrega para vocês. Valeu, Fredão, valeu, Ravel. Obrigado também a Márcio Souza, o editor desse programa. Um forte abraço. Obrigado também a vocês pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.